Olá a todos, meu nome é Guilherme Esmeralda, esse é o vídeo número 30 de estudo do CompSim, de Computer Simulator, versão 08.9 Alpha. Bom, nesse vídeo a gente dá continuidade, ao estudo das operações lógicas. Bom, mais especificamente, hoje nesse vídeo veremos o conceito de deslocamento de bits, tá? Bom, o deslocamento de bits, na realidade, é uma operação lógica, onde os bits de de uma determinada sequência de bits são deslocados ou para a direita ou para a esquerda. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, a gente tem aqui uma sequência de bits 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, onde eu tenho aqui o MSB, que é o Most Significant Bit, ou bit mais significante, e aqui o LSB, que é o Least Significant Bit, ou seja, o bit menos significante, E aí o deslocamento de bits à direita significa que eu vou empurrar esses bits uma posição à direita. Então, por exemplo, esse bit aqui que está mais à direita, ele é perdido, esse 0, e aí passa a ocupar o lugar dele o bit que está à esquerda. Então, esse 0 aqui passa para a primeira posição, está na segunda, passa para a primeira posição. O que está na terceira, passa para a segunda. O que está na quarta, passa para a terceira. O que está na quinta, passa a quarta. E assim por diante, tá? Da mesma forma, o deslocamento de bits à esquerda, os bits são deslocados no sentido contrário do exemplo anterior. Então, o penúltimo bit ele é deslocado para o último bit, o antepenúltimo é deslocado para o penúltimo e assim por diante, tá? Bom, as operações de deslocamento de bits elas são muito importantes, e são utilizadas para várias aplicações, Então eu destaquei 3 exemplos aqui, o primeiro deles é serialização e paralelização de dados, Uma vez que eu tenho esse efeito de deslocamento, eu posso ter um conjunto de bits e serializar, ou seja, eu posso sair quebrando esse conjunto de bits e enviando, por exemplo, uma comunicação serial bit a bit. E posso fazer o inverso também, vou recebendo bits e vou reconstruindo a palavra até que eu tenha uma palavra completa, ou seja, até que eu tenha uma sequência completa de bits. E aí eu chamo isso de paralelização, ou seja, eu vou disponibilizar todos esses bits em paralelo. Bom, a outra aplicação é a multiplicação e divisão por 2. A gente vai ver já já um exemplo, tá? E o outro, apoio à multiplicação e divisão por qualquer outro número, tá? Eu falo apoio porque a gente vai ver que o deslocamento de bits para a esquerda e para a direita vai ter um comportamento bem específico, Bom, de acordo com os tipos de deslocamento, a gente tem aí 2 tipos, que é o tipo lógico e o tipo aritmético, tá? No deslocamento lógico, os dados numéricos, os bits no caso, eles são tratados da forma como eles estão, Então, considera-se que aquele conjunto de bits que está sofrendo deslocamento não consiste de um número com sinalização, tá? Então, é um número, é uma sequência de bits apenas. Já no deslocamento aritmético, ali vai considerar que é um número com sinal. E aí a diferença básica ela é mais explícita quando a gente trata com números negativos, tá? Por exemplo, no deslocamento lógico, o bit, quando eu tenho um deslocamento à direita, o bit menos significante, quando eu faço o deslocamento, ele é perdido, tá? E aí os outros vão ocupando o lugar à direita. E aí o bit mais significante, o bit que está mais à esquerda, o que é que eu faço no deslocamento lógico? Eu complemento ele com 0, tá? Então, vamos supor que eu tenho essa sequência de bits aqui, que quando convertido para decimal vai dar o número 77. Quando eu faço um deslocamento lógico para a direita, eu complemento o bit mais à esquerda com 0, depois de fazer todo esse deslocamento, esse número aqui 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, vai ser equivalente, vai ser igual ao decimal 38.
Se a gente analisar direitinho, o que aconteceu é o seguinte: ao fazer o deslocamento à direita, eu tinha o número 37, né, e passei a ter o número 38. Né? 77 dividido por 2 vai dar 38,5. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu fiz uma divisão inteira pelo número 2. Tá? Da mesma forma, o deslocamento lógico à esquerda, né, eu vou deslocando os bits à esquerda e o bit menos significante ele vai receber 0. Tá? E aí, por exemplo, esse mesmo número que eu tenho aqui, o 77 em decimal, que é o 0,1001,1,1,01, quando eu faço o deslocamento para a esquerda, complementando o bit menos significativo com 0, porque é um deslocamento lógico, o que acontece? O meu número passa de 77 para 154. 77 vezes 2 dá 154. Então a gente já imagina que um deslocamento, né, o deslocamento de uma posição para a direita, equivale a uma subtração, perdão, a uma divisão inteira. E um deslocamento à esquerda, né, equivale a uma multiplicação inteira pelo número 2. Tá? Então é por isso que o deslocamento lógico, né, como eu falei anteriormente, ele é utilizado não só o deslocamento lógico, mas o deslocamento em si é utilizado em operações de multiplicação e divisão. Tá? O que muda do deslocamento lógico para o deslocamento aritmético é simplesmente o deslocamento à direita. Tá? Porque em vez de receber no bit mais significante o valor 0, ele vai repetir o valor do bit mais significante original. Tá? Por que isso? Porque, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui em notação complementa 2, ou seja, um número com sinal. Né? Esse número aqui é o 1,1,1,1,1,0,0. Né? Se a gente transformar em decimal usando a notação complementa 2, eu vou ter aí o valor menos 4. Tá? Se eu fizer o deslocamento de bits aqui e atribuir o valor 0 no bit mais significativo, eu deixo de ter um número negativo. Tá? A gente sabe que na notação complementa 2, sempre que eu tiver no bit mais significante o valor 1, eu sei que é um número negativo. E aí se eu complemento com 0 aqui, deixa de ser um número negativo. Tá? Então é por isso que o deslocamento é chamado aritmético, porque ele mantém o sinal quando faz-se o deslocamento, no caso aqui para a direita, né, ou seja, quando se divide por 2, ele mantém o valor do bit mais significante, porque se for um número negativo, ele vai continuar negativo. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6 números 1, seguido por 0, 0, eu tenho menos 4 na notação complementa 2. Quando eu faço o deslocamento aritmético para a direita, né, eu faço o deslocamento dos bits e repito o bit mais significante aqui, ele continua sendo o mesmo bit mais significante, e aí sim eu vou continuar tendo número negativo, que é a divisão inteira de 4 por 2. Tá? Da mesma forma, né, o deslocamento aritmético à esquerda é idêntico ao deslocamento lógico. Então, a última posição aqui, né, o bit menos significante, eu vou complementar com 0. Tá? Então, é basicamente a mesma coisa. Por quê? Porque não vai influenciar no sinal do número. Então, por exemplo, se eu tenho menos 4 aqui, né, uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6 números 1, seguido por 0 e 0, quando eu faço o deslocamento à esquerda, né, eu vou ter aqui menos 8. Tá? Ou seja, é como se eu tivesse multiplicado por 2, mantendo o sinal do número. Tá? Bom, pessoal, isso aí são os conceitos básicos de deslocamento de bits. Né? A gente viu que ao deslocar para a direita, equivale a uma divisão inteira por 2, né? E ao deslocar à esquerda, equivale a uma divisão inteira, aliás, uma multiplicação inteira por 2. Tá? Mas eu falei também que essa característica de deslocamento de bits, tanto para a direita como para a esquerda, pode ser utilizado também para serialização e paralelização de dados, quanto para dar suporte a operações de multiplicação e divisão
por números, por outros números que não sejam 2. Tá? No próximo vídeo a gente vê na prática como é que se usa a instrução, né? O CompSim ele contém uma instrução de deslocamento de bits, né? E aí a gente vai estudar a instrução e ver na prática como é que ela é utilizada para implementar serialização, paralelização, multiplicação e divisão por 2 e multiplicação e divisão por números quaisquer, tá? Bom, pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.